Caderno lindo, organizado de todos os alunos. Como é que faz para ter isso lá na minha sala de aula? É disso que eu vim falar aqui com você hoje, para começar o ano bem. Caderno bonito, caderno bem organizado, é meio caminho andado para a criança ter vontade de estudar, entender o que está ali para poder estudar. Então, vamos lá, que eu tenho umas dicas muito boas para você sobre isso. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E antes de te passar essas dicas, se você já viu aqui, os meus cadernos são bem lindos. Antes de passar essas dicas, eu quero te convidar a vir participar de uma comunidade de alfabetizadoras muito enriquecedora, que é o nosso curso de alfabetização de acordo com a BNCC. Lá, a gente tem grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo pessoalmente. E uma vez por semana eu vou realizar lives para responder aquelas dúvidas que são mais complexas, para sugerir as atividades que vocês me peçam, tá? Então a gente vai ter essa interação além das aulas. Nas aulas, nós temos atividade lúdica para todas as habilidades de alfabetização da BNCC. Lá no curso a gente também tem material para fazer sondagem de leitura e escrita, materiais, aqueles materiais iniciais que a gente manda a criança plastificar e tem como referência ali, né, na mochila para eles usarem. A gente tem a apostila com atividades de alfabetização, todas com código da BNCC. Tá um curso muito caprichado, além de ter atualizações mensais também. Então, vamos ao nosso caderno. Bom, primeira coisa, a divisão dos cadernos, o professor tem autonomia para fazer. Eu vou te contar como eu gosto de fazer, tá? Matemática e português precisam de cadernos separados porque são conteúdos, são componentes curriculares que a gente trabalha muito, tá certo? Bom, ciências a gente pode dividir com ensino religioso e história a gente pode dividir com geografia, se a gente tem livro consumível. Dividir, que eu falo, é primeira metade do caderno uma coisa, segunda metade do caderno é outra, não é colocar tudo misturado não, tá? Por quê? Porque se você tem livro consumível, a criança faz atividade no livro. Você ainda vai dar algumas coisas no caderno, mas são poucas coisas. E aí você evita de chegar ao final do ano com um monte de cadernos que não foram usados totalmente. Então, eu sugiro que você faça essa divisão. Eu gosto de ter um caderno só para tarefa de casa. Por que que eu gosto de fazer isso? Tem gente que, se a tarefa é de matemática, manda no caderno de matemática, se a tarefa é de português, manda no de português. Por que que eu gosto de fazer um caderno só para casa, só para dever de casa? Porque a criança sabe que tem que levar ele todos os dias, então ela vai levar aquele caderno todos os dias e independente das trocas, ela sabe que tem um que não pode tirar da mochila. Por quê? Os pais estão cada vez mais ocupados, cada vez mais sobrecarregados. A própria criança também tem várias atividades extraescolares, né? Então, se ele tem um caderno onde ele vai buscar a tarefa dele, ele vai encontrar com mais facilidade, ele vai se organizar com mais facilidade. Eu sei que às vezes a gente fala, mas não estão nem aí. Mas é mais fácil a mãe pegar um caderno, olhar, tem dever? Não. Tem dever? Tem, é isso aqui. Do que ela sair folheando vários cadernos para encontrar se tem dever ou não. Então, eu gosto dessa maneira. Acho que facilita para os pais, facilita para as crianças e facilita para a gente também na hora de fazer correções e tudo mais, tá bom? Agora, dentro do caderno, a gente fez essa divisão. Agora nós vamos falar lá dentro do caderno. Como é que o caderno fica organizado? Como é que o caderno fica bonito? Como é que o caderno fica agradável para a criança estudar, para a criança fazer as atividades, para a criança se manter motivada ali? Bom, é muito importante, professora, destacar os títulos e as datas. Jamais fazer uma atividade, uma anotação no caderno, qualquer coisa que seja, sem colocar a data.
A data é muito importante porque ao longo do ano a gente vai fazendo um monte de coisas e às vezes a gente precisa retomar. Às vezes alguém questiona, essa matéria a professora nem deu, tá dando dever. E aí você fala, olha, dia tal eu dei, vamos verificar no caderno esse dia, essa data, vamos ver se essa criança faltou nesse dia. Então, é importante essa data para você ensinar a criança a manipular o próprio caderno. Tem criança que faz atividade e acha que fez, acabou, tá pronto, virou a página. Não é isso. O seu caderno ele é um arquivo do que você estudou. E as datas te ajudam a encontrar, a retomar aquilo que você já fez. Então, muito importante data e título também. O que a gente está fazendo hoje é uma revisão? O que a gente está fazendo hoje é um exercício? O que a gente está fazendo hoje é uma atividade? É uma anotação? São descobertas sobre alguma coisa? É um mapa mental? É um esquema? É um fluxograma? O que a gente está fazendo hoje? Colocar esses títulos ajuda na orientação, ajuda na hora de recorrer ao caderno, de consultar o caderno, tá bom? Colagens. A gente precisa ensinar a criança a colar. Não interessa se ela tá lá no 5º ano, você ainda tem que ensinar ela a colar. Então, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, ande pela sala e ensine as crianças a colarem. Se a folha que eu dei é maior do que a folha do caderno, dá para cortar a margem? Corta a margem em cima da linha com capricho. Se a folha que eu dei, mesmo cortando, ainda é maior que a folha do caderno, como é que eu posso fazer uma dobradura? Como é que eu posso fazer para caber, para não ficar sobrando orelhinha, para não ficar torto? Quantidade de cola, tudo isso tem que ser ensinado. Tudo que você já sabe é óbvio, mas se a criança ainda não sabe, tem que ser ensinado, tá bom? Um incentivo para que as crianças cumpram o que você propõe, né? Porque a gente fala, tem que colocar data, tem que colocar título e tal. Um incentivo para isso é você ensinar para as crianças títulos e datas criativos. Eles veem muito em rede social, eles veem muito essas ideias de títulos e datas. Ensine eles a fazerem alguns mais simples que eles consigam fazer rápido, sem atrasar a atividade, que eles vão se motivar mais para caprichar no seu caderno. Quando você propõe, quando você passa alguma coisa no quadro, use o quadro como referência para sua criança. Faça linhas se precisar, se forem crianças pequenas. Escreva alinhado a uma margem, né? Ou escreva alinhado, faça os títulos, faça os destaques, escreva com uma boa letra, para que a criança repita no caderno o que ela vê no seu quadro. Isso ajuda muito também. Faça recortes, atividades, né? Desenhos interativos, sabe aquele pop-up? Aqui no canal eu dou muitas sugestões, no meu Instagram também eu dou muitas sugestões. Faça esse tipo de coisa, porque isso fixa na memória das crianças o que elas estão estudando. Elas vão querer voltar várias vezes para mostrar, para fazer e tal, para olhar. E aí ela tá estudando, ela tá construindo, ela tá recorrendo ao caderno dela. E uma coisa muito importante para a organização dos cadernos são os vistos e as correções. Viste o caderno do seu aluno. Sempre que terminar uma atividade, faça um vistozinho interessante ou simplesmente escreva, né? Dê uma assinatura, dê um carimbinho. Por quê? Porque o aluno caprichou, o caderno está organizado, o caderno está completo e ele sabe que você está vendo. E também, se estiver incompleto, você vai fazer ele completar e não vai dar o visto, né? Então, faça o visto. Eu gosto de dar o visto sem correção, tá? Eu dou o visto e vou fazer a correção no quadro. Na hora da correção, você vai instruir sua criança. Criança, acertou? Coloca um certinho colorido. Errou? Apaga e faz certo. Porque não é o caderno o importante não é corrigir no caderno, o importante é que ela saiba, que ela aprenda, não é? Então apaga e faz certo para você se lembrar do que é certo. E aí a gente vai orientando as crianças assim, os cadernos ficam muito legais, ficam bonitos e você vistando sempre, você vai ter sempre esse controle, tá? Se for uma correção uma correção ortográfica, marque a lápis, porque quando a criança apagar e corrigir, a sua marca some e o caderno fica bonito. Eu espero
que seus cadernos fiquem lindos, uma obra de arte, que seus alunos aprendam muito. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe sua curtida, que você compartilhe com quem possa interessar e se inscreve aqui para você ver as ideias, para você ver essas ideias pop-up, essas atividades interativas que eu te falei, que elas fazem uma grande diferença na vida da sua criança. Um grande beijo e até a próxima!